Obrigado, louvor. Aleluia. Deus é bom, amém? Aleluia. Abre a palavra de Deus aqui comigo. Aleluia. Deus é bom. Abre aqui a palavra de Deus comigo em Mateus. Mateus capítulo 6. Aleluia. Vocês encontraram? Aleluia. Eu vou ler esse texto aqui, depois a gente vai deixar que o Espírito amado nos guie, amém? Mas eu quero que você abra o seu coração, amém? Sempre, amado, que você está numa igreja, sempre que você está num lugar onde a palavra de Deus, amado, ela é falada, você deve levar em consideração, amém? Que é Deus falando com você. Então você não pega e levanta um retrovisor e passa aquilo como se fosse alguém que estivesse atrás de você. Amém? A palavra é para mim e a palavra é para você. A palavra é para todos nós. Amém? Então Jesus fala, amado, que a palavra dele, Jesus deixou escrito, não é? Que as palavras deles eram palavras que eram vivas. A própria palavra de Deus, ela diz que ela é viva e ela é eficaz. Ela é mais cortante, ela é mais perfurante e cortante do que uma espada de 2 gumes. Então a palavra de Deus, amado, a Bíblia fala que ela é capaz de penetrar, amém, irmãos? Na minha vida e na tua vida, a ponto de dividir coisas nessa vida. A ponto de deixar cada coisa muito bem ajustada. Então a Bíblia fala que ela é viva e ela é eficaz. Quando a palavra de Deus fala sobre ser vivo e eficaz, é algo, amado, que promove um resultado e que promove mudança na minha vida e na tua vida. Só ela, amado, é que nos dá habilidade, como diz a própria palavra, de nós discernirmos. Então é da vontade de Deus, amado, que você saiba. Não liga para o zumbido, não. Deixa o zumbido acontecer aí, amém? Fica com a palavra. Amém? Então a Bíblia fala, amado, que uma vez que você tem essa palavra, ela mesma é capaz de te dar lucidez, de te dar sobriedade, de fazer com que você tenha a habilidade de julgar, não o próximo, amado, mas a você mesmo. Porque ela é apta para me dar discernimento a respeito dos propósitos existentes do meu coração e também dos meus pensamentos. Você está comigo? Então não tem aquela questão, amado, de você sempre estar buscando alguém para buscar uma resposta para você, ou dar uma resposta para você, ou um significado para a tua vida. A própria palavra, amado, ela é capaz de promover isso para mim e para você. Então há uma necessidade de nós termos maturidade, amado, de nos examinar a nossa vida à luz das Escrituras. E não à luz de uma suposição ou uma especulação de quem deve ser Deus, como é que Deus é, como é que Deus age. Sabe, irmãos, isso cabe a Ele e não a nós definirmos a forma dele operar. Mas a Bíblia, amado, nos dá, sabe, orientação, a fim de que nós tomemos decisões corretas, que façamos escolhas excelentes, que nós possamos, amado, desenvolver a nossa salvação, ou seja, não permanecer no mesmo nível em que nós somos encontrados naquele dia lá atrás, amado, em que nós venhamos apenas nos alegrar com aquele fogo que todo mundo diz que no começo era assim, mas depois eu quero ver como é que você vai ficar. Eu vou te dizer uma coisa, amado, o fogo aumenta e não diminui. Porque deixa de ser fogo para ser fervor. Você deixa de ser visto como alguém que, como se você fosse uma fogueira, amém? E passa a ser aquela brasa viva, amém? Do altar. Alguém que tem contato com Deus. Alguém que quando se aproxima do outro aquece o coração. Traz consolo ao coração, traz confiança, traz segurança. Isso é vida que a palavra promove, amado, em mim e em você. Isso faz com que nós deixemos de ser religiosos e faz com que nós possamos assumir parte da nossa responsabilidade como cristão, amém, de mudar e determinar mudanças nas nossas vidas. Nós não podemos, amado, colher coisas diferentes se estamos lançando as mesmas sementes. Precisamos mudar as sementes. Precisamos lançar aquilo que nós queremos colher, amado, seja em palavra, seja em ato, amém? A palavra é capaz de fazer isso aí. E eu quero que você abra o coração, amado, porque eu quero falar uma palavra hoje, sabe, que está na Bíblia, claro, amém, porque a gente não está aqui para perder tempo, amém, mas que você abra o coração e se proponha a crescer, amado, e assumir a responsabilidade, não de um religioso, não de alguém que ora muito bem, como aquele fariseu, que orava muito bem, mas Jesus chegou e disse, cara, quem ora melhor é esse pecador do que esse outro aqui. Porque o pecador tem uma atitude correta diante de mim, mas esse cara não, esse cara está orando para os outros verem. Amém? Então, amado, Deus olha o teu coração e Deus vê o meu coração. Deus vê a minha e a tua atitude para com Ele. Então, isso é muito importante. Amém?
E nesse texto aqui, é o nosso dia a dia, amado, é o meu dia a dia e é o teu dia a dia. E a gente não pode fugir disso, por quê? Porque a palavra de Deus fala que esses acontecimentos ocorrerão, amado, na minha vida e na tua vida. Agora a Bíblia fala que nós precisamos ter uma atitude correta, amado, diante desses dias que não vão mudar do que o dia vai produzir. Você está comigo? Então a gente vai ler aqui, e essa palavra é algo interessante aqui no versículo 34 do capítulo 6 de Mateus. A Bíblia diz o quê? Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará novamente inquietações. Não é que o amanhã trará cuidado, o amanhã trará inquietações. Não é que o amanhã vai cuidar de você. Quem vai cuidar de você é o Senhor. Então a Bíblia fala, amado, que existe no nosso dia a dia. Eu quero que você entenda isso, para que você tenha uma atitude correta durante aquele dia mau, amado. Porque algo está sendo construído na minha vida e na tua vida, amado. E o dia mau não é capaz de afetar aquilo que Deus está construindo na minha vida, nem tampouco na tua vida. Agora, a forma é como eu interpreto esse dia, e a forma também é como eu interpreto a minha vida. O que é importante não é o olhar que eu tenho sobre aquilo que vai acontecer, mas é o olhar que eu tenho que ter sobre mim mesmo, amado. O quanto eu me conheço. Isso é importante, amado. Pergunta para a pessoa que está do teu lado, você se conhece, irmão? Então isso é muito importante. Deus, amado, quer que o homem tenha um olhar sobre ele mesmo, um olhar correto sobre ele. E você não pode ter um olhar correto sobre ele olhando as circunstâncias, vendo o que é que está acontecendo no outro dia. A Bíblia já avisa, amado, que o dia de amanhã vai trazer algumas preocupações, vai trazer algumas inquietações. Eu te pergunto, amado, essa inquietação é fora ou dentro? É dentro. A fim de causar perturbação em você, a fim de tirar você do equilíbrio, amado, a fim de chamar a tua atenção, de você dar toda a atenção do teu ser para aquela circunstância. Deus não quer isso, amado. Agora, Deus não pode fazer o que o pecado promoveu, porque isso foi responsabilidade do homem. Agora, nós encontramos, amado, uma habilidade em Deus para vivermos esses dias, amado, aqui na terra. Enquanto nós estivermos aqui, haverá inquietação, amado. Agora, o que é que você faz, o que é que eu faço com inquietação? É interessante que ele diz claramente aqui, portanto, não vos inquieteis. Ou seja, haverá inquietação, mas a orientação é que você não deve andar inquieto. Eu creio, amado, que Deus tem um bom motivo para dizer para que nós não venhamos a nos inquietar, a ficarmos inseguros, a ficarmos ansiosos. E ele diz, olha, não adianta, porque amanhã inquietações virão. E tem cristão, amado, crendo que o dia de amanhã é em Deus que vai ser melhor, amado. Entenda isso. Deus está construindo dias novos dentro de você e dentro de mim. Realidades, amado, que só Ele pode construir, estabelecer e tornar real na minha vida e na tua vida. O dia em si não pode alterar quem você é, nem tampouco quem eu sou. Ele não tem poder para isso, por isso que a palavra de Deus diz, o dia de amanhã não é capaz de te inquietar, mas ele pode causar inquietação em você. Se você der atenção àquilo ali. Se você começar a alimentar a tua alma, os teus sentimentos, com inquietação, que o dia promove. Então ele diz claramente aqui, basta ao dia o seu próprio mal. Ou seja, aquilo que se levantou contra mim neste dia está bom. Mas amanhã, inquietações podem se levantar. Você está comigo? Está difícil, não? A grande habilidade do cristão, amado, é não ter medo do dia de amanhã. E Deus diz, não se inquieteis, não vos inquieteis com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã vai catucar você. Está escrito. Se você não concordar comigo, não posso fazer nada. Ele diz que o dia de amanhã pode não ser melhor para você, mas ele diz, não vos inquieteis, porque amanhã vai acontecer a mesma coisa. Inquietações vão vir. E aí, amado? Diga, habilidade também vem junto. Diga, habilidade também vem junto. Pergunta para o teu irmão, irmão, tu está com medo de quê, irmão? A Bíblia diz para você confiar no Senhor. Agora, o que é que a inquietação produz? Leva o homem a se estribar, amado, naquilo. Aí apoiar a sua mente, amado, dar toda a atenção com as suas emoções, com tudo o que ele é, para aquele dia que está sendo apresentado, amado, para ele. E ele acha que tem alguma coisa errada com ele, que ele está em pecado, que ele não está na fé, que se tivesse na fé não aconteceria isso.
Aqui está escrito, amado, que o dia de amanhã também promove inquietação. Então são coisas, amado, que o dia promove e que atinge o interior do homem, amado. Que atinge você por dentro. Muitas vezes se coloca aquela capa que está tudo bem. Quando o outro pergunta, está tudo bem, mas por dentro não está tudo bem. Isso se chama inquietação, em que só você conhece e que só eu conheço. E a gente pode botar uma capa, amado, para disfarçar isso aí. Mas a Bíblia fala que se nós confiarmos no Senhor, nós poderemos sim, amado, saber que o dia de amanhã pode não ser favorável para mim, mas existe um Deus que será favorável para mim. Isso faz toda a diferença, igreja. Então você não fica correndo de culto em culto, de mover em mover, de imposição de mão, de seminário, de não sei de quê. Como tem uma galera aí que, onde tem mover, eles estão tentando mover algo na vida deles. Tem impressão digital de uns 200 ministros, mas a vida não muda, amado, porque ela não sabe se posicionar diante das circunstâncias. Deus quer que você se posicione diante das circunstâncias. Deus quer que você esteja naquele dia, naquele vendaval, e você poder dormir como Jesus dormiu. E algumas pessoas que estão inquietas, chegar para você e dizer, pai, você não vai fazer nada não? Não, você está descansando nele. Você aprendeu a descansar. Agora isso é uma construção, amado. Evangelho, amado, não é conversa fiada, não. Evangelho é poder de Deus, amado. Agora você precisa construir a sua vida naquilo que promove segurança e não o contrário. A questão toda é, eu estou construindo a minha vida em cima de quê? Quais são os fundamentos? Eu estou construindo a minha vida em cima da rocha, que é Jesus, de que quando a água bater, que os rios transbordarem, que o vento der com força, a casa fica ali? Ou apenas eu sou um cara que eu nasci de novo e congrego na Igreja Verbo da Vida, ou outra igreja qualquer, e eu sou crente? O crente, amado, até o diabo é. Está escrito na palavra de Deus. Agora, existe uma habilidade, amado, para o cristão, sabe, no dia da tempestade, no dia do vendaval, ele tem uma atitude correta ali, amado. Porque ele confia no Senhor. E quem confia no Senhor descansa nele, amado. E vem refrigério sobre essa vida. Porque você percebe o cuidado de Deus sobre você. E você sabe claramente, amado, que aquele dia não vai tocar em você. Ele pode promover por um momento inquietação, mas ele não tem legalidade de tocar você naquele dia. Aquele dia não vai te matar, amado. A arma forjada não vai prosperar contra a tua vida. Porque você está construindo a tua vida sobre fundamentos eternos, amado. E não sobre areia. Então Jesus alertou. Jesus não é nenhum mentiroso. Igreja que promove, amado, eu vou dizer, lugares que promovem e dizem para você, não se preocupe não, que amanhã vai ser melhor. Leia a Bíblia. Mas aquele homem é homem de Deus. Pode ser o que for, se não for alinhado, mas está errado. A Bíblia diz que eu tenho que julgar a profecia. A água, amado, ela sai pura. Quando passa pelo cano chamado gente, você tem que julgar. É ou não é? Você pega uma água pura da fonte, vem lá, está purinho. Passou num cano enferrujado, é água, mas está contaminado. Por isso que você julga a palavra, julga a profecia. Amém? Então existe algo aqui na palavra de Deus, amado, que o Senhor diz claramente, não vos inquieteis. Então existe sim um refúgio, existe sim uma segurança. A questão toda é como é que eu estou construindo a minha fé, e em cima de que fundamentos eu estou depositando a minha confiança, a minha esperança. Isso faz toda a diferença. Porque a Bíblia fala claramente que quando eu construo sobre a rocha, amado, aquilo que eu construo não vai ser destruído. Pode sofrer até o impacto do dia, mas o dia não é capaz de derrubar o que eu construí. A pressão só é do lado de fora. Quem entende isso? Quem já foi num lugar frio e entrou para dentro de um ambiente quente? Quem já foi aqui? É interessante que está frio lá fora, mas dentro está como? A vida que é construída na areia, amado, é o seguinte, quando dá o vento entra. A água entra, desaba tudo. Mas a vida que é construída sobre a rocha, a água fica lá fora, amado. O vento fica lá fora, a tribulação fica lá fora, ela não entra. É uma questão apenas de fé e de construção. Amém? E eu quero compartilhar com você essa palavra, amado, para que você guarde o seu coração. Para que você construa a sua vida em cima de fundamentos que nunca mais você vai escorregar nem vai cair. Fundamentos que a Bíblia diz que a traça e a ferrugem não corrói, ou seja, o tempo não é capaz de destruir, nem tampouco o ladrão pode roubar. Nada pode roubar. São verdades, amado, que estão fundamentadas dentro de você e que ninguém pode tirar isso aí de você. Você tem plena convicção.
Você está totalmente consciente que aquele dia não é bom? Você não foge do dia? Você não se refugia daquele dia? Mas você sabe claramente, amado, que praga nenhuma te alcançará e tocará na tua vida. Que dardo inflamado, amado, do inimigo não atingirá você. Que aquela arma que foi preparada para tocar na tua vida, ela é incapaz de tocar na tua vida. Amém? Então, quero que você vá comigo aqui. Antes de você ir comigo aqui, me veio uma passagem, amado, que é bastante conhecida e que o diabo utiliza muito e utiliza até hoje. Hoje nós estávamos ouvindo a palavra sobre a própria palavra de Deus, uma ministração sobre a palavra de Deus. E lá você vê numa passagem de Lucas, no capítulo 4, e também Mateus, amém? E tem nos evangelhos sobre a tentação de Jesus. E é interessante, amado, que a Bíblia fala que Jesus cheio do Espírito Santo, ou seja, você pode estar cheio do Espírito Santo, e não quer dizer, amado, que as coisas não vão acontecer, não. E que você não vai ver nada. Não, vai ver, vai ter clareza. Porque você vai discernir o mundo espiritual. Você vai discernir aquela força que vem sobre a tua vida. Que não vem de Deus, amado, vem para te destruir, para matar, para roubar coisas suas. Mas você está cheio ali do Espírito. Cheio da palavra de Deus. Cheio de sabedoria, cheio de entendimento de como aplicar aquela palavra naquele determinado momento, amado, que requer a aplicação da palavra. E que você não pode fugir. E que eu também não posso fugir. Eu estou falando coisa aqui que você sabe claramente que você não pode fugir. Já tentou e não consegue. Fale para o seu irmão, chegou a hora, irmão, de você encarar. Diga, seja macho, ou quem está falando com a mulher, seja fêmea. Aleluia. O diabo chegou para Jesus, amado, a Bíblia diz que Jesus, cheio do Espírito Santo, é interessante, foi levado para um lugar para ser tentado. Olha só. Como é que o Espírito faz essas coisas? Pergunte a ele. Eu não vou dar a resposta para você. Mas a Bíblia diz que ele foi, cheio do Espírito, e o Espírito o conduziu para um lugar, a fim de que ele fosse tentado naquele lugar. Isso, amado, me traz a lembrança e a memória de que Deus pode te enviar para um lugar, amado, onde coisas podem se opor contra a tua vida, mas elas não vão ser capazes de frear você. Só para mostrar que naquele lugar você vence também. Só para mostrar que naquela condição as armas do diabo não vão prevalecer contra a tua vida. Não dependeu de Deus, amado, dependeu de Jesus. Não depende de Deus, depende de você. Você entende isso, irmão? Então você pode estar numa determinada situação e talvez Deus quer que você esteja ali mesmo. Para você mostrar para a situação quem manda no negócio. Quem é que manda no pedaço. Eu não sei por que eu estou aqui, eu te pergunto o que é que luz faz na escuridão. Se a Bíblia diz que não se acende uma luz, amado, para botar debaixo de nada. A Bíblia diz que se acende uma luz para botar essa luz na escuridão. Essa luz, amado, sou eu e é você. Essa luz que deve brilhar na escuridão e não se esconder da escuridão. Eu nunca vi, amado, luz não brilhar no meio da escuridão. Diga para o seu irmão, irmão, não temas. O que é que o diabo fez? A Bíblia diz, amado, que Jesus, ao longo dos 40 dias, não comeu nada. E no final destes dias, teve fome. Pergunta para o irmão, apareceu quem? Nesse momento, irmão, não aparece ninguém para ajudar, irmão. Aparece quem? O tentador. Para dar uma mãozinha para Jesus. Se tu és filho de Deus, olha só, questionando a filiação. Você tem dúvida de quem você é? Porque o diabo vai questionar a tua identidade. Você tem certeza de quem você é? Isso é importante você saber quem você é, amado. Você é filho de quem? Você tem pai. Tem um registro lá no livro da vida. Filho de quem? Lá no cartório lá dos céus, tem o teu nome lá. Tem a tua filiação lá. Porque o teu nome está escrito no livro. O meu nome está escrito no livro. Aí no momento do perrengue, o diabo vem com essa, tu é filho de quem? Mas peraí. Se tu és filho, questionando se eu tenho ou não pai. Jesus não debateu, mas se ele tinha pai ou não.
Aí o diabo chega com aquela ideia. Se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pão. Sabe, amado, eu quero que você medite e receba essa palavra hoje. Que muito da fé de alguns cristãos tem sido utilizada para transformar pedra em pão. Eles estão fazendo justamente aquilo que o diabo quer que eles façam. Transformar circunstâncias desfavoráveis em favoráveis, em vez de se alimentar da palavra. Se dedica a vida todinha para resolver um perrengue, quando ele sabe que não pode resolver aquele perrengue. E ele precisa se alimentar da palavra. Mas fica dando atenção ao perrengue. E fica declarando, pedra saia, transforme-se em pão. É o que o diabo quer que você fique. Não é missão sua, amado, nem minha, transformar a pedra em pão. Quanto eu vejo dentro da igreja, amado, só se fala em perrengue, que um dia você vai vencer o perrengue. É você estar tentando transformar a pedra em pão. É importante que você saiba quem você é, filho. É importante que você se alimente da palavra e não tente fazer nada a não ser se alimentar dela. Porque Jesus diz o quê? Eu não estou aqui para transformar a pedra em pão. Eu não estou aqui para fazer o que você quer que eu faça. Eu não preciso me exibir para você dizer quem manda. Não, amado, não. Eu simplesmente me alimento da palavra. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ou seja, eu não vou fazer isso que você está me sugerindo. Eu não tenho satisfação para dar a você quem eu sou. Então não me questione. Você concorda comigo que tem muita gente, muitos cristãos, lamento dizer isso, mas tem. Tentando transformar pedra em pão. Comeu, acorda. Quando você se alimenta da palavra, amado, a palavra se torna viva dentro de você. E você se torna a palavra em movimento. É a palavra em movimento. Quando se vê alguém andando por fé, amado, é a palavra andando ali. A palavra é Jesus andando com ele. É aquela palavra vivificada. As respostas que essa pessoa dá, é a resposta que a palavra dá para a circunstância. Você não tem que fazer mágica, amado, para os magos de Faraó. Vai acabar a munição dele. Viva a palavra. O inimigo não tem munição nem para mim, nem para você. Agora ele faz que você creia, ou que eu venha a crer, ou que nós possamos crer, que ele tem mais munição do que nós. Tem não, irmão, não tem munição. Então eu vivo tentando construir a minha vida em cima de empregos melhores, em cima disso, daqui. Eu não estou dizendo que você não deve construir, entenda isso aí, amado. Mas você não está numa igreja para tentar transformar pedra em pão. Você está numa igreja para receber algo muito mais sublime que a vida de Deus. Muito mais sublime, amado. Essa vida em que os discípulos disseram, mestre, tu não vai fazer nada não, ficaram com raiva porque Jesus estava dormindo. Que tal, amado, você dormir no dia da tempestade? Que tal você pegar no pouco, orar para Deus e dizer, Senhor, eu sei que você sempre me ouve e você não vai me deixar na mão. E o pouco se transformar em muito. Que tal você dizer para Deus que não tem nada, sim, mas tem. Porque o nada se transforma em muito. Ou o pouco se transforma em muito. Do nada que eu digo. Lembra daquela viúva que chegou para o profeta e disse? O profeta perguntou, você tem o quê? Não, não tenho nada. Tinha sim. Ela tinha. Mas considera que o pouco que tem, Deus não pode multiplicar. Isso tem sido a vida de muitos cristãos, amado. Só quer crer quando tem muito na mão. Mas não quer crer que o pouco pode ser multiplicado. Creia, amado, que o pouco pode ser multiplicado na tua vida, irmão. Chegou esse tempo de doidice, de maluquice, você nunca viu, você nunca provou de algo, e chegou o tempo de você provar coisas de Deus na tua vida. Eu não sei o que é que você precisa, amado, mas a palavra de Deus diz que tudo é possível àquele que crê. Agora isso começa a acontecer, amado, na minha vida e na tua vida, a respeito do que eu projeto, olhando para mim mesmo, amado. Você está comigo? Aleluia. Eu estou falando de vida de Deus. Aleluia. Então você abre aqui comigo, por favor. Aleluia. Lucas. Perdão, gente. Vamos em Marcos. Marcos, deixa eu achar aqui. No capítulo 2. Marcos capítulo 2, versículo... Pode olhar assim para mim, está reclamando que eu tomei café antes de ministrar.
É coisa familiar que acontece assim mesmo, viu? A gente está em casa. Vamos ficar à vontade aqui, gente. Oxe, que coisa. A gente não pode nem ficar em família. Eu tenho que pegar ela na esquina ali. Não, a gente conversa aqui agora. Marcos capítulo 2, a partir do versículo 13, diz o seguinte aqui. De novo saiu Jesus para junto do mar, e toda a multidão vinha ao seu encontro, e ele os ensinava. Quando ia passando, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe, segue-me. Foi o que aconteceu. A Bíblia não explica aqui, amado, nós só podemos entender que isso foi a graça de Deus sobre a vida daquele homem. Porque não houve nenhum tipo de questionamento aqui. Não houve nenhum tipo de pergunta, tipo, mas seguir você por quê? Me dê razões para que eu possa te seguir. A gente vê aqui claramente, amado, que não houve uma confissão de fé através da boca, mas uma confissão de fé através de um ato de obediência, que reflete, sabe o quê? Confiança. Quem está comigo aqui? Amém. Amém? Guarda isso. Então Jesus chegou e falou para aquela pessoa, Levi, todo mundo sabe, Mateus, era coletor, era uma pessoa que não era muito benquista pela sociedade lá, porque recolhia impostos. E Jesus pegou aquela pessoa, não é, e falou uma palavra para aquela pessoa e disse, segue-me. A Bíblia diz que de imediato, amado, está escrito aqui, ele se levantou e o seguiu. Isso, amado, é um ato de obediência, amém? Isso é um ato de obediência. E todo ato de obediência à palavra, amado, é um lugar onde você toca, em que esse lugar se chama fé. Você simplesmente resolveu crer numa pessoa que falou algo para você, que pediu para que você fizesse algo, e você não perguntou os motivos, não pediu explicação, não replicou com ela pedindo, eu quero saber por que é que eu tenho que fazer isso. Eu tenho que ter uma explicação mais adequada. A minha mente precisa compreender o que você está pedindo. Amado, simplesmente aquele homem, a Bíblia fala claramente que ele se levantou e o seguiu. Isso indica, amado, na Bíblia, sabe, que foi um convite que Jesus fez, todo mundo sabe disso, mas isso indica que a partir do momento em que ele se levantou e o seguiu, você concorda comigo que ele deixou algumas coisas para trás? E não se trata, amado, de deixar coisas para trás no sentido físico, um emprego, algo assim. Isso aconteceu realmente. Mas não se trata de você deixar um emprego, deixar uma faculdade, deixar o seu trabalho, abandonar a sua família. Mas se trata, amado, de você seguir alguém para ter uma nova existência, para ter um novo propósito na tua vida, para você compreender a respeito de você mesmo, porque só o Filho de Deus, que se fez homem, pode levar uma imagem para aquele que ele disse, segue-me, de quem verdadeiramente ele é. Está difícil? A questão de seguir a Deus, amado, não é uma questão de, como alguns cristãos têm visto, eu tenho que deixar minha família, tenho que deixar tudo. A questão de seguir o Filho, amado, tem um propósito, de você aprender com ele a respeito de quem você é. E quando você anda junto com alguém, amado, você pega da influência daquela pessoa. Você aprende do caráter daquela pessoa e você recebe do legado daquela pessoa. E o que Jesus veio fazer e veio trazer não foi carro novo, não foi dinheiro para o teu bolso. Ele veio trazer algo que o dia mal não consegue abalar. Que foi vida. Esse algo que ele diz claramente, olha, amanhã, e ele diz claramente, em Mateus capítulo 6, versículo 34, nos versículos anteriores ele diz, olha, quem vive desse jeito são os ímpios. Quem vive desse jeito são publicanos. Quem vive desse jeito são pessoas que não me conhecem. Então, inquietação vem para quem tem dinheiro e para quem não tem dinheiro. Não é uma questão social, não é uma questão financeira nem econômica. As inquietações vêm ao homem. Porque você precisa entender, amado, que o pecado, quando a Bíblia fala sobre pecado e iniquidade, a Bíblia fala sobre pecado como um erro de alvo. O homem erra com ele mesmo. Então, quando o homem erra com ele mesmo, amado, ele mesmo promove inquietações, ele traz aflição sobre a sua própria vida. Quando a Bíblia fala de iniquidade, que é o contrário de equidade, iniquidade revela, sabe o quê?
que tudo aquilo que o homem por si só constrói não tem fundamento para permanecer firme, então aquilo se dissolve. Quem está entendendo isso? Mas o que Jesus vem, amado, para trazer é vida, é um sentido para uma existência totalmente diferente. Em que esse dia, amado, que se levanta, que a Bíblia diz que trará os seus cuidados, a interpretação desse versículo não é Deus trazendo cuidado, não, é Deus indicando que aquele dia vai promover inquietação, mas que os cuidados de Deus permanecem nesse dia. Mas que o dia não vai ser favorável, amado, vai trazer inquietação. Aleluia. O que ele veio trazer foi vida. Então, quando ele faz esse convite para Levi, amado, Levi viu a graça de Deus ali. Porque não há outra explicação para alguém deixar tudo. Esse deixar e seguir é deixar de viver a vida que vivia. Não é você deixar um emprego, não é deixar abandonar tudo. Não, abandonou e está na fé. Não, amado, isso é irresponsabilidade. É seguir no sentido, amado, de querer uma mudança de vida. É seguir para andar junto com alguém que vai revelar verdadeiramente quem você é, e não o que a sociedade define quem você é, e não a tua função, nem o teu emprego, nem o teu dinheiro. Porque você é muito mais importante do que tudo isso. Eu sou muito mais importante do que tudo isso. Deus veio, amado, a Bíblia diz que Ele nos amou e enviou o Seu Filho para nos dar vida e vida em abundância. É a sua própria vida, é a vida de Deus, é o caráter de Deus, igreja. Aí a gente fica dentro de uma igreja buscando versículo para transformar a pedra em pão. Quando nós devemos buscar versículo para transformar a nossa vida, para descobrir a nossa realidade, quem nós somos em Cristo. Sabe por que Paulo falou lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 17, que aquele que está em Cristo é uma nova criatura? Porque Paulo confessou no versículo anterior, e Paulo disse, olha, eu já não me vejo mais como eu me via antes. É um olhar, amado, que o homem tem sobre ele mesmo de uma forma totalmente nova e diferente. Não há sentido, amado, você ser uma nova criatura com a consciência de quem está morto. Com a consciência de um religioso. Aparência de piedade, negando a eficácia do poder. Bíblia debaixo do braço, mas não conhece o poder de Deus. Por quê, amado? Eu quero te ensinar hoje, amado. Não busque um evangelho de coisas. Busque aquilo que é eterno, busque aquilo que constrói algo na tua vida. Busque aquilo que o dia mau não tira, amado. Busque aquilo que o dia bom também não aliena você, não embriaga você. Sinal de riqueza não é sinal que Deus está envolvido, não, rapaz. Não, amado. Lembra-se que o diabo disse para Jesus, olha, tem todos esses reinos aqui. Eu posso te dar grana também. E aí, o que é que tu acha? Está escrito. Foi a resposta que ele ouviu. Está escrito. Eu não me curvo ao dinheiro. Pergunta para o seu irmão, quem é o teu Deus? E eu não estou falando contra dinheiro, eu estou falando de vida, gente. Quem está precisando de grana aqui? Tem gente que está mentindo aqui no meio, porque não levantou a mão. Todo mundo quer grana, rapaz. É ou não é? Mas o fato de você não ter nesse momento, como é que você se comporta? Como é que eu me comporto? A tua identidade não muda, você continua filho. Está tentando transformar a falta em abundância? Vamos aqui. Lucas. Aleluia. Fala para o teu irmão. Irmão, a bênção do Senhor, ela corre atrás de mim, irmão. Diga, eu não sirvo a bênção. É ela que me serve. Pergunta para o teu irmão, tu está tentando ganhar dinheiro, irmão? Diga, está tentando ser rico? Diga, tu está desperdiçando a tua vida com aquilo que corre atrás de ti e te alcança? Agora diga para o irmão, trabalhe, irmão. Agora 24 horas querendo ganhar dinheiro. Para naquele dia ouvir, sabe o quê? O que foi que você fez com a sua vida? Dinheiro tem que ser seu empregado. Dinheiro, paga essa pizza aí para mim.
Dinheiro, eu estou precisando de viajar. Vai lá, paga essa passagem para mim. E tem muitos cristãos buscando uma fórmula de ficar rico. 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9, já deu a fórmula. Jesus se fez pobre, já te tornou rico. A questão, sabe o que é? É que você só acredita que é rico quando olha para o bolso e tem dinheiro. Olhe para o bolso, amado, e quando vê vazio, confesse que você é rico. Eu digo isso porque eu fui quebrado e falido um dia. Márcia sabe disso. Um dia nós chegamos, eu disse para a Márcia, hoje acabou, a gente só tem dinheiro para comprar pão até hoje, amanhã, e vamos louvar o Senhor. Mas foi, é verdade mesmo. Eu me reuni junto com a minha família, não tinha mais nada, deixei tudo, os bancos tomaram tudo. Dava para confiar em alguém, irmão? No outro dia, não ter dinheiro para comprar pão? Você confia em quê? Deus. Eu disse, sabe o que a gente tem que fazer agora, Márcia? Chegou a vez da palavra ter primazia na nossa vida. Jesus pegou 5 pães e 2 peixes e disse, Senhor, eu te agradeço. Não terminou o dia não e eu recebi um telefonema de um colega. Não terminou o dia, eu me lembro até hoje, 23 horas. Recebo um telefonema de um colega que não me via há mais de 4 anos. Me lembrei de tu. Se lembrou? Não, alguém lembrou para ele. Porque Deus faz isso, viu, gente? Deus faz isso. Deus faz isso, irmão. Aleluia. Quando, amado, Levi foi chamado para caminhar com Jesus, amado, o que estava envolvido ali, amado, era a sua própria vida. Não era simplesmente deixar um emprego, amado, era deixar uma vida errada, uma vida de erro. Uma vida que estava levando ele a errar com ele mesmo. Não é Deus que está errando conosco, amado, somos nós que estamos errando, amado. O pecado, a Bíblia fala que o pecado, o significado do pecado é errar o alvo. É errar o alvo com quem? Com Deus e com o homem. Iniquidade é tudo aquilo que você constrói e dissolve. Não dura. Amém? E nesse versículo aqui que eu quero ler, eu quero que você vá lá em Lucas. Eu falei o versículo. Lucas capítulo 18. Aleluia. Lucas capítulo 18. Eu vou te fazer uma pergunta aqui. Quem crê que nasceu para vencer aqui? Acabou, irmão, está selado o teu destino. Porque a Bíblia diz que determinando o homem algum negócio e ficando firme, a Bíblia diz que luz brilhará no caminho dessa pessoa. Porque é uma questão de fé. Deus honra a fé. Se o ímpio tiver fé, fé é um princípio. O ímpio diz o seguinte, eu vou abrir uma empresa e ela vai prosperar. Tu acha que não vai acontecer? Porque Deus honra princípio e não credo religioso. Você entende? Você é evangélico, mas se você não estabelece princípio da palavra, não funciona porque você é evangélico. Não funciona porque o seu nome está no rol de membros da igreja. Funciona quando você tem a consciência que o teu nome não está no rol de membros da igreja, mas está no livro lá. Que você é herdeiro, você é corredeiro, você tem direito, existe legalidade e pode sim você buscar recursos em Deus, amém? A fim de utilizar a sabedoria dele para o teu proveito. Aleluia. Não vou contar a minha história, senão a gente vai sair daqui de meia-noite. Mas eu me lembro, tem umas pessoas que sonham, não é? Sabe, amado, que tem alguns sonhos que Deus te dá, e os sonhos que Deus te dá, amado, não é uma ilusão, é uma realidade que Deus projeta para o futuro. Sabia? O sonho que Deus deu a José, amado, foi uma realidade que foi projetada na mente de José, no coração de José, em que ele nunca permitiu que aquele sonho que Deus deu para ele pudesse ser retirado. Quando ele foi jogado na cova como escravo, quando os irmãos disseram, vamos matar esse homem. Não, não mata não, mas joga ali dentro para os cães comer, como diz a história. Quando foi encontrado lá, tirado, levado escravo. Quando foi vendido lá. Quando serviu, a Bíblia diz que ele prosperava dentro da cadeia, dentro do presídio. A Bíblia diz que o Senhor era com ele. Chamou a atenção de todo mundo. Foi exaltado, caiu de novo. Uma mulher saiu correndo atrás dele, mulher bonita, ele disse, Deus me livre. Ela ficou com a roupa, porque ele tinha sonho. Viu, irmão? Cuidado.
Cuidado com o perfuminho cheiroso demais, viu? Olharzinho meio atravessado, a queda é grande, irmão. O atraso é grande. Não se atrase para aquilo que Deus tem na tua vida, não, irmão. Fique firme. E José ficou firme, irmão. José ficou firme ali, ó. Mas chegou o dia, amado. Chegou o dia da honra. E ele foi honrado. Sabe por que ele foi honrado? Porque o sonho que Deus colocou no coração dele foi projetado para que fosse uma realidade e não uma fantasia. Os sonhos, amado, que Deus coloca no teu coração e no meu coração, não deve ser fantasia cristã, nem fantasia espiritual. Deve ser realidade, amado. E só Deus é capaz de promover isso. Amém? Andar com Jesus, amado, promove isso no teu coração e no meu coração. É a certeza da salvação, é a certeza da assistência, é a certeza de que você não será abandonado, que você não será desprezado, é a certeza daquilo que está escrito, que você nasceu, como diz a história, para vencer, e você vai vencer. Amém? Aqui em Lucas, no capítulo 18, amado, versículo 24, é uma passagem bastante conhecida. Eu não vou falar sobre o jovem rico, mas a partir do versículo 24, diz aqui: E Jesus, vendo assim triste, disse: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Porque é mais fácil passar o camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram disseram: Sendo assim, quem pode ser salvo? A questão toda, amado, era relacionada à salvação e não à riqueza. Porque Deus, amado, não tem nada contra dinheiro, não tem nada contra a riqueza. A questão toda é que, se você for ver nos versículos anteriores, a segurança daquele jovem, amado, era uma segurança que ele tinha no dinheiro e não em Deus. É a confiança que ele tinha no dinheiro e não em Deus. Ele construiu uma vida, amado, amém? Fundamentada em cima da riqueza. Em que a riqueza era uma segurança para ele. No momento, amado, que Jesus contestou, ele diz: entrega tudo aos pobres, Jesus localizou o que havia no coração dele. Porque aquilo que ele estabelecia, eu tinha como tesouro, diz a Bíblia, onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Então Jesus, amado, simplesmente posicionou aquele jovem de uma forma em que ele não deixou aquele jovem sem saída. E disse: então faz o seguinte, porque o jovem, amado, ele se arrogava, ou seja, ele se achava no direito, porque Jesus diz o seguinte: se você cumprir esses mandamentos assim, 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 olha o jovem, olha o cara, meu irmão, chega para Jesus e diz: eu faço tudo o que o Senhor já falou. Em outras palavras, eu sou o bambambam. Jesus disse: então você está precisando fazer uma coisa: aprender a lidar com riqueza. Jesus localizou, amado, onde estava o coração daquele jovem. A segurança daquele jovem, amado, não estava numa palavra, não estava em Deus. E ele estava, amado, construindo a sua salvação em cima de um símbolo, ou seja, de uma simbologia, verdadeiramente falando, de que a prosperidade alcança o povo de Deus. Você está comigo, gente? Deus não é contra dinheiro. Deus quer que você ande, amado, comendo o melhor desta terra. Você está comigo? Mas os judeus, amado, eles tinham a convicção de que onde havia riqueza, havia sim a aprovação de Deus. Mas lá na velha aliança, Deus já dizia: cuidado para que no dia que você tiver isso e isso, bois, carros, apartamentos luxuosos e tudo, cobertura, lá no Mar da Galileia. Entendeu? Vocês podem investir no loteamento que a gente está abrindo lá, é nosso, lá da igreja e tal. Não digam que isso vocês conseguiram com a força do seu braço, porque sou eu que dou força para você adquirir riqueza. Então é possível perecer com dinheiro. Então aquele jovem, amado, utilizou de uma simbologia realmente que vem de Deus, prosperidade, amém, financeira, e diz: não, se eu já tenho tudo isso, inclusive riqueza, estou salvo. Jesus disse: não é assim. Porque existe avareza no teu coração. Você ama mais as riquezas do que a mim. Aquilo entristeceu aquele jovem. E aí, nessa conversa aqui, é interessante. E eu quero falar algo para você aqui, que você entenda claramente essa mensagem. Você vê na Bíblia, amado, homens construindo coisas, edificando casas, edificando cidades. Você está comigo? Aquela parábola, amado, no capítulo 12 de Lucas, em que Jesus chega falando para aquele jovem que está disputando grana com o irmão, que quer a herança. Quem sabe disso? Quem já ouviu isso? Então estão os dois lá brigando, aí chega um para Jesus e diz: rapaz, mestre, decide essa causa aqui por mim. E Jesus diz: rapaz, eu não sou conciliador nem mediador de nada não, quem resolve isso são os homens. Agora deixa eu te dizer uma coisa: a vida do homem
A vida do homem, a vida do homem, a vida do homem, a vida do homem, a vida do homem não consiste na abundância de bens que ele possui. Então, necessariamente, ser abundante em coisas não quer dizer que existe vida operando ali. Esse pastor é bronqueado com dinheiro. É só nada, irmão. Eu gosto demais de dinheiro. Viu? Eu gosto demais de dinheiro. Agora, a minha vida não consiste no meu salário. A minha vida não consiste num carro que eu tenho. Tem uns cultos aí para ficar rico. Coitado, você já é e não sabe. E quer fórmula para ficar rico. Meu Deus do céu, não leio a Bíblia. Eu não perco nem tempo com um culto desse, irmão, porque eu sou rico. Se você quiser também ficar um pouquinho convencido, vai lá, 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9. Aí você vai ver a Bíblia chamando você de rico, você sem concordar. Porque você olha para a conta corrente, olha para isso, olha para aquilo, olha para uma roupa que está desgastada. Você adquire riqueza, amado, com comportamento de nobre. Com comportamento de quem você é. Quando alguém se vê incapaz, ele vai conseguir o quê? Nada. Amém? Mas veja que coisa interessante aqui. No versículo 26, a Bíblia fala, os que ouviram isso, disseram, a questão toda era a salvação. Amém? No versículo 27, Deus fala algo interessante aqui. Que o que é impossível ao homem, é possível a ele. Em outras palavras, quando você vai ver, amado, na Bíblia, existe a vida de pessoas que eles conseguem ter uma bem-aventurança no trabalho, eles conseguem construir coisas no seu dia a dia. Então, eu vejo claramente, amado, que você ter sucesso num trabalho é uma capacidade e uma habilidade que Deus te deu, e Deus também deu ao ímpio, em que necessariamente ele vai conseguir aquilo ali, porque ele estudou, ele trabalhou e tem mérito nisso aí. Você está comigo? Então, é possível, eu quero chamar a tua atenção para te mostrar que a questão da fé, amado, não é ter um bom emprego apenas, não é ter um bom salário, não é ter uma boa renda apenas. A questão da fé, amado, é uma questão de vida ou morte. É uma questão, amado, de você usufruir da vida de Deus. É uma questão de você se interessar por um tipo de pregação que mude a tua vida, que transforme a tua vida, e não faça promessa de coisas que jamais vão acontecer sobre a tua vida. E que fique alimentando a avareza no teu coração. E que não proporcione a salvação. Porque a salvação é muito preciosa. Você precisa, amado, já usufruir hoje, agora, da vida eterna. Porque a vida eterna é agora, nesse momento. Porque a vida eterna consiste em quê? Quem pode dizer aqui para mim? A vida eterna consiste em quê? Em conhecer a Deus e a quem? E a seu Filho, a quem Ele enviou. Então eu entendo que se não houver conhecimento de Deus e do seu Filho a quem enviou, existe a ausência de vida para ser desfrutada. Ela está disponível em Cristo Jesus, mas ela precisa se manifestar. Essa vida ela se manifesta quando o conhecimento é revelado. Então, se o conhecimento de Deus é revelado para mim, e o conhecimento do seu Filho é revelado para mim, eu já começo, amado, a viver e desfrutar de vida eterna. E Jesus disse, a vida eterna consiste justamente nisso. Em conhecer. Conhecer é andar. Levi, quando começou a andar com Jesus, Levi começou a ver algo ali em Jesus. Ele deixou, amado, velhos hábitos, velhos costumes, ele deixou. Jesus não pediu nada, a Bíblia diz que ele o seguiu. Uma vida de transformação, amado, deixa de ser uma vida de perrengue para deixar pecado. Para deixar isso, para deixar aquilo. Não é porque eu sou fraco nessa, eu sou fraco naquela. Amado, siga Jesus. Porque quando você seguir a Jesus, você vai ver que as coisas vão ficando para trás. As coisas vão ficando para trás, as coisas vão ficando... E você olha assim, cara, eu era aquilo, era tudinho, mas não é mais. Porque é você andando com alguém que muda e transforma a tua existência, o teu viver, amado. Isso não é bônus. Amém? Isso não é um bônus que você recebe. Bônus é demais coisas. Tem gente correndo atrás do bônus, quando precisa correr atrás daquilo que é principal. O tesouro, a vida.
E disse Pedro, eis que nós deixamos a nossa casa e te seguimos. Em outras palavras, a gente deixou tudo, e o que é que vai ser da gente? Versículo 28. Pedro não entendeu muito bem. Tem algumas coisas, igreja, que você vai deixar. Não tenha medo, amado. Não tenha medo. Fala para o seu irmão, irmão, não tenha medo. Diga, não tenha medo de quem te ama. Diga, não rejeite ser amado. Como é que eu posso ter medo de uma pessoa que me ama? Ela não trama nada contra a minha vida, muito pelo contrário, amado. Muito pelo contrário. Quando ela pede para que eu a siga, na verdade, amado, ela pede para que ela possa me amar. Para que ela possa expressar aquilo que revela amor para mim. Cuidado, zelo. Essa presença, amado, ela não traz medo, não traz desconforto. Você vê, amado, que lá em Lucas, no capítulo 9, no versículo 27, alguém ficou entusiasmado com Jesus e disse, eu vou para onde você quiser que eu vá. Jesus disse, ei, não é assim não. Mas esse não ficou entusiasmado, esse foi chamado. Foi Jesus que chamou. O outro se ofereceu. Pode ler Lucas, capítulo 9, versículo 57. Aí Jesus disse, bom, já que você se ofereceu, eu quero ser honesto com você. Você vai ter que deixar algumas... Não, eu tenho que enterrar meu pai primeiro, eu tenho que cuidar de umas coisinhas ali. Depois eu sigo você. Então existe uma diferença entre aquele que se oferece e aquele que entende o chamado. Eu não estou falando sobre ministério. Eu estou dizendo, amado, e chamando a minha atenção e a tua atenção hoje. Porque Deus, amado, te chama para um nível melhor. Deus nos chama para uma vida melhor. Deus nos chama para uma existência maior. Não é uma promessa de um ministério, não é uma promessa de ser eloquente na pregação e que você vai derrubar 200 pessoas quando as pessoas vão cair. Não é uma exibição teatral, amado. Amém? Não é você mostrar a unção de Deus na tua vida, amado. É uma questão de você ser transformado e mudado. É uma questão de valores, amado, sendo retirados e não substituídos. Você está comigo? Você não é mais aquela mesma pessoa. Você é outra pessoa. E quando alguém te faz uma proposta, você diz, não, cara, eu estou fora disso aí. Não, mas tu sabe, naquela época, aí você diz, cara, eu não vou desenterrar um morto. Então Pedro falou aqui, né, poxa, a gente deixou tudo também, e agora? Olha que coisa interessante, respondeu-lhes Jesus, em verdade vos digo que ninguém que tenha deixado casa, ou mulher, ou irmãos, ou pais, ou filhos, por causa do reino de Deus, que não receba. Que não receba. É interessante que isso aqui não é mérito meu, viu, irmão? Isso é galardão. Porque Jesus está falando a respeito de algo que eu e você vamos receber por seguir a Ele. E Jesus falou de algo sério aqui, que o nível de compromisso na vida de algumas pessoas pode envolver sim. Deixar, amado, não é abandonar. Mas é ficar isento de um nível de influência tal que prive você e eu de receber da vida de Deus. Por mais que eu ame a minha mãe, amado, ela não tem o direito de me privar de receber da vida de Deus. Eu continuo amando ela. Por mais que eu ame o meu irmão não pode me privar, deixar nesse sentido, amado. Não é virar as costas para aquela pessoa. Porque isso não é evangelho virar as costas para a pessoa. A Bíblia diz que você deve honrar a sua mãe, deve honrar a viúva, deve honrar pai, deve honrar mãe, deve honrar os parentes, você deve amar essas pessoas. Não é uma questão de virar as costas, amado, mas é uma questão de que o que ele ministra na tua vida é mais importante do que a influência de espíritos familiares sobre a tua vida, que impede o teu crescimento. Pessoas que você ama e que não têm o mesmo nível de compromisso, não é de servir numa igreja, mas o mesmo nível de compromisso de ter uma vida com Deus, de andar com Deus. Eu ando com Deus. E eu amo a minha família, amado. Eu amo a minha família, mas eu amo mais a Deus. Eu não abandono, amado, os meus. Deus tem um projeto para a nossa família, irmãos. E Deus já disse, cuide dos seus, não vire as costas para eles. Você vai cuidar dele até que eles partam.
E isso eu choro de compaixão sobre quem ama a minha família. Mas eles não podem frustrar uma caminhada minha com Deus. E eles entendem isso. E um grande presente que eu recebi, eu já contei aqui, amado, faz mais ou menos, eu acho que uns 2 anos, que a minha mãe reconheceu que eu sou um pastor dela. Chamou a vizinha. Vizinha, vem cá para eu te apresentar aqui. Antes ela me apresentar, esse aqui é o meu filho, lá da Polícia Federal, não sei o que, aquela coisa toda. Naquele dia, amado, ela chamou a vizinha e disse, eu queria que você conhecesse o meu pastor, vem cá. Alguém que me chamou de fanático. Você é um fanático, você é um sonhador. Como é que você deixa... Como é que eu vi isso da minha mãe, igreja? Como é que você deixa tudo para seguir uma seita? Não, eu não sigo uma seita, eu sigo um Senhor. O Senhor da vida. O Senhor que comunica propósito. Você não tem que sair daqui de Jaboatão, mas você não tem que virar as costas para ninguém. A tua caminhada com Cristo é uma caminhada individual, dia a dia. Em que a tua vida vai sendo transformada, os teus valores vão sendo transformados. Você vai entendendo claramente que você morreu para o pecado, que o pecado não tem mais domínio sobre a tua vida. Aquela questão toda de, aquele esforço para não pecar. Que esforço para não pecar? Morto está morto para o pecado. E você vive para Deus. E Jesus fala uma coisa interessante aqui. Aquele que, por causa do reino de Deus, me segue, receberá. Fale para o seu irmão. Isso é recompensa, irmão. Recompensa por seguir o Rei dos Reis. A Bíblia fala de recompensa por você andar com alguém. Sabe, amado, que você tem que andar com pessoas certas? Porque a recompensa... Pessoas, amado, podem te colocar num canal tremendo de Deus para a tua vida. Porque muitas vezes a gente quer ver Deus, mas existe uma igreja, filhos de Deus. Pequenos cristos. Vou te falar assim para aliviar um pouco, né? Porque nós somos Cristo aqui. Nós somos o corpo dele aqui. Aleluia. Então Jesus, amado, nessa passagem aqui ele diz, não existe alguém que me seguindo, alguém está crendo que vai receber o pagamento lá no céu. Ei, o pagamento é aqui e agora. Viu também? Que não receba no presente século. Aleluia. Muitas, o que você tem agora, isso pode ser multiplicado. Porque ele diz aqui que não receba muito mais, ou seja, há galardão. É interessante que nessa passagem aqui você pode estar me perguntando, quer dizer que a gente faz algo em troca? Eu vou te dizer uma coisa, Jesus, amado, não repreendeu Pedro por perguntar, o que é que a gente ganha em troca? Jesus disse, não, você ganha em troca sim. Existe um bom pagamento para aquele que me segue. Não, porque não é. Existe. Você tem que saber em que território você está pisando. Davi disse, qual é a recompensa para matar esse gigante? Ele não foi repreendido por Deus. Então Deus, amado, na sua palavra, ele diz que há recompensa sim, não é em servi-lo, é em andar com ele. Aquele que escolheu. Você entende que não receba no presente muitas vezes mais, e no mundo por vir, aí vem a vida eterna. Eu quero que você vá em Lucas. Nós vamos... Você está animado, igreja? A coisa está serena. Mas eu sei que está entrando, irmão. A faca está entrando. A espada que é a palavra. Vá para a igreja, amado, para dizer, Senhor, hoje você vai mudar a minha vida. Hoje você vai mudar o meu destino. Eu não vou ser a mesma pessoa quando eu sair daqui hoje dessa igreja. Eu aprendi a confessar essas coisas na minha vida. E uma vez eu comecei a olhar uns crentes cheios de defeito, aí o Senhor disse, olha para você. Olha para você. Aí quando eu olhei para mim, eu disse, meu Deus, e o Senhor disse, eu tenho paciência com você todo dia. Porque a minha misericórdia se renova sobre a tua vida. Ou seja, cuide da sua vida, que eu cuido dos outros. Eu falei qual? Ixi, tem muita coisa em Lucas. Capítulo 12.
O que é mais importante, amado? Eu quero finalizar agora. E essa palavra que vem no meu coração, sabe? Quando você anda com alguém, amado, chamado Jesus, ele muda toda a tua existência, ele muda todo o teu propósito de vida. Ele muda os teus alvos, ele muda os teus objetivos. É interessante que esse fluir da vida de Deus faz com que nós abandonemos. Porque a Bíblia diz que Levi deixou as coisas para... Deixou. Isso é uma iniciativa própria. A religião obriga. Você não pode fazer isso. Você não pode. Eu não estaria nunca, amado, dentro de uma igreja se eu fosse ouvir um tipo de ensinamento dizendo: você é proibido de fazer isso, você é proibido de fazer aquilo, isso é pecado, isso não é, isso não sei o quê. Amado, um cristão não pode viver dentro de um conjunto de regras. Porque o cristão, amado, ele vive o Cristo. Por isso que Paulo diz: já não sou eu que decido sobre a minha vida, é Cristo que decide sobre ela. Porque não sou eu mais que vivo, é Cristo que vive em mim. Ou seja, existe uma vida totalmente nova que define novos valores, que define novas escolhas, que define objetivos diferentes, alvos diferentes, amado. Em que a minha vida é mais importante. Eu aprendo a me amar, eu aprendo a ter um olhar sobre a minha própria vida. Eu olho primeiro para dentro de mim, amado, e não para o exterior. Por isso que Jesus, nessa passagem de Mateus capítulo 6, disse: olha, o dia vai trazer inquietação. Não é só esse dia, não. Ele diz: olha, basta ao seu dia o próprio mal. Mas eu vou te dizer uma coisa: amanhã essas coisas podem vir de novo, a fim de causar inquietação. Aí ele diz: olha, mas não andeis inquietos por coisa alguma. Quando ele fala isso, amado, isso é o resultado de uma caminhada com ele, e não de uma caminhada com uma religião, amado, em que você tem que matar um leão todo dia. Eu já vi alguns cristãos confessar que ele mata um leão todo dia. Deus me livre de um negócio desse. Se eu fosse dormir imaginando que no outro dia eu encarar um leão, eu corria. Porque, sinceramente, amado, eu não tenho coragem de matar leão todo dia. E eu não sou matador de leão, irmão. Imagine, a vida todinha, 30 anos matando leão. Ai, meu Deus do céu. Amanhã tem de novo. Dose dupla. Escapei de um agora, amanhã tem outro. Que vida desgraçada é essa, irmão? Uma vida de perrengue, uma vida de luto, uma vida que aquele perrengue não sai do canto, não sai do canto. Imagine, amado, você receber um convite de dizer: segue-me. O que é mais leve, amado? Você lutar por você ou você seguir alguém? Se ele está pedindo para que eu o siga e está pedindo para que nós possamos segui-lo, é porque ele conhece, amado, o caminho. Quando ele diz: segue-me, ei, confia em mim. Em outras palavras, vai por mim. Eu quero que você apenas me segue. Ou seja, não faça nada, não. Por que tanto erro, irmãos? Por que tanta superstição dentro da igreja evangélica? Por que tanto grito? Eu grito também, viu, gente? Mas quando eu grito assim por motivação, não grito à toa. Eu não pego uma 12 e dou um tiro no ar para ver se pega em alguma coisa, não. E você também não. Tem algumas orações que parecem chumbo de 12, sabe? Se você quiser sobre a minha vida, você vai fazer, Senhor. Não sabe nem o que quer. Quem anda com o mestre, amado, sabe o que quer. Porque o mestre está mostrando a tua caminhada, ele está andando junto com você. Aqui no capítulo 12, eu quero chamar o grupo de louvor. E eu queria aproveitar essa noite, eu não combinei nada com o grupo de louvor, amado, mas eu queria aproveitar essa noite, para que essa noite, amado, fosse um momento de consagração. Sabe, que você pudesse entregar coisas ao Senhor mesmo, que você dissesse para Ele: Senhor, eu não sei o que é que eu vou fazer amanhã não, mas eu não tenho como fazer, mas a Tua palavra me diz que a única coisa que eu tenho que fazer é Te seguir. E vai começar a vir direção para a tua vida, amado. Vai começar a vir direção. Não tem coisa melhor do que vida cristã, meu irmão. O cristão não se aposenta. Eu sei o que é isso, mas talvez alguns não saibam, e outros talvez saibam. Mas aposentar fala de parar, fala de inutilidade, de incapacidade. Eu me lembro, há muitos anos atrás, quando eu me aposentei, eu recebi no meu contra-cheque inativo. Eu digo: inativo é uma conversa. Inativo? Oxe, eu estou vivo, meu irmão. Estou cheio de vida, cheio de vitalidade. A Bíblia diz que a minha mocidade se renova a cada dia. A Bíblia diz que ainda que o meu corpo seja perecível, o meu interior se renova a cada dia.
Eu passei, amado, a celebrar a minha data de aniversário, não como anos que vão se passando, mas crédito na minha vida, crédito na minha vida. Mais um ano, mais uma oportunidade de crédito sobre a minha vida. E não penso, estou ficando velho. Que velho, nada velho é a estrada. Porque eu sei que eu não vou morrer. Eu sei que pode ser até existe apenas um até logo e não um adeus. Você entende, irmão? Eu sei que a morte não pode me separar. Nada pode me separar desse amor. Nada pode me separar. O dia não me separa do amor. As inquietações que esse dia tenta promover sobre a minha vida, o dia de amanhã, a Bíblia diz, o dia de amanhã trará os seus cuidados. Diga, irmão. Fala, irmão, está escrito que amanhã poderá sim o dia querer promover inquietação em você. Diga, mas se você andar com o mestre, você não vai andar ansioso por coisa alguma. Porque no meio da inquietação, ele está guiando você. Quando Jesus disse, segue-me em quê? Em toda e qualquer situação, meu irmão. Segue-me. Eu vou te mostrar como é que se vive aqui. Aqueles que recebem a abundância da graça e do dom da justiça, eles reinarão em vida por intermédio de um só. Por intermédio de um só, Jesus. Ele não é mais o cordeiro, irmão. Ele não é mais cordeiro, não. Ele é o leão. Agora eu queria deixar essa passagem aqui, para que você tenha cuidado, amado, com os seus projetos pessoais, com a sua vida pessoal, para que haja um equilíbrio, amado, entre essa situação em que nós vivemos. Temos que trabalhar, temos que ganhar dinheiro, temos que estudar, temos família, temos tantas coisas para resolver, temos uma agenda pessoal, mas eu quero te dizer uma coisa, amado, você precisa e eu preciso de ter uma agenda com Deus. E essa agenda com Deus, amado, é um viver diário, não de uma religião barata, desprovida de poder, esperando que cultos de avivamento aquele que é nascido de Deus, amado, não está mais morto, está vivo. Eu te pergunto, para que avivar o que está vivo? Você não aviva o que está vivo. Você já recebeu a vida de Deus. Aqui em Lucas, no capítulo 12, a partir do versículo 13, diz o seguinte: nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Em outras palavras, Jesus estava dizendo: eu não vim aqui para me meter nestas causas. Eu não vim aqui para mediar o direito de pessoas. Porque já existem magistrados e juízes. Entenda essa palavra, igreja. Eu não estou envolvido com essas coisas. Você deve procurar um juiz, um advogado. Faz a denúncia lá para o Ministério Público. Amém? Que ele diz aqui, olha, quem foi que me constituiu como juiz ou partidor? Ou seja, eu não decido causas humanas. Questões de herança, de grana. Eu não estou envolvido nessas coisas. Então lhes recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida do homem não consiste na abundância de bens que ele possui. Ou seja, nós temos que ter um cuidado, igreja. Você tem que ter um cuidado para que você não utilize da riqueza que você tem como segurança para a sua própria vida. Que você faça uso das riquezas para torná-la escrava e serva de você. E não você servir a ela como um Deus. Ela não pode ser um Deus na tua vida. Ela não pode determinar a tua vida. Ela não pode roubar o culto. Você não trabalha em função dela. Ela trabalha em função de você. Por quê? Porque o próprio Jesus disse que a vida do homem não consiste na abundância de bens. Ou seja, se Jesus, amado, traz esse alerta, a gente deve considerar que se a gente está buscando querer ficar rico, a gente tem que pesar, amado, a motivação do nosso coração. Porque o que o Evangelho chama é para que eu e você, amado, tenhamos vida. E vida não depende de dinheiro.
E lhes proferiu uma parábola, dizendo... É por isso que eu falei, amado, eu tenho falado aqui, meditando nessa palavra, estou meditando sobre a minha vida. Quais têm sido as minhas escolhas? O que é que eu tenho resolvido, amado, viver e projetar para o meu futuro? É algo perecível? É algo que eu tenho hoje e não tenho amanhã? É algo que pode ser retirado? Ou eu estou projetando algo permanente na minha vida, algo duradouro na minha vida? Algo que não pode ser retirado. Uma herança que me está proposta. Paulo fala o prêmio da soberana vocação. A vida eterna que eu já começo a desfrutar nesse momento, amado. Essa vida de Deus, que a Bíblia fala que o reino de Deus não consiste em comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito. É algo que eu tenho de mim para dar para o próximo. Não é algo que eu uso apenas para o meu próprio benefício, mas eu tenho para dar para o próximo. E a gente tem visto muitas riquezas dentro da igreja e pouca generosidade em servir ao próximo. Aleluia! E Jesus fala, amado, da capacidade de um homem, que esse homem era sábio. Esse homem sabia ganhar dinheiro, mas ele não sabia escolher entre aquilo, amado, que deveria ter real importância sobre a vida dele. O que eu estou querendo dizer para você, igreja, é que você prospere em tudo que você faz. É que você trabalhe, amado, é que você ganhe dinheiro, é que você cuide da sua família, é que você ame as pessoas, que você se divirta, que você goze a vida, que você desfrute a vida. Mas, amado, mais com cuidado, com disciplina, com harmonia, com equilíbrio. Que as coisas que têm o devido valor possam ocupar verdadeiramente na tua vida aquilo que tem valor, amado. O que tem primazia deve estar em primeiro lugar e não em segundo lugar. Porque Deus fala aqui, Jesus traz uma parábola de um homem que sabia fazer negócios. De um homem que estava prosperando financeiramente. Mas ele estava esquecendo, amado, dele mesmo. Ele era muito hábil em ganhar dinheiro. Ele era muito hábil em ter uma realização profissional. Em ser bem sucedido profissionalmente. E Deus quer que você seja essa pessoa, amado. Eu não estou falando contra isso. Você entende? Eu estudei, amado, eu trabalhei. Eu escolhi, eu fui agraciado por Deus. Eu sou grato, amado, pela vida, pela conquista no lado profissional que eu tive. Eu sou extremamente grato e reconheço que Deus estava totalmente envolvido nisso, amado. Totalmente envolvido. Sabedoria de Deus me assistindo, amado, nas minhas decisões do trabalho. Favor, livramento, provisão. Poupando a minha vida, preservando a minha... Deus estava em todas as áreas ali, amado. Junto com a minha família, restaurando a minha família, restaurando o meu casamento. Mas ele mostrou, amado, que existia algo mais importante do que tudo isso. Era a minha vida com ele. Era a minha vida com ele. Deus te ama. Ele te ama. Ele te ama. Ele não quer que você se perca. Qual é o pai, amado, que deseja que um filho se perca? Duvido, só se for doido. O campo de um homem rico, versículo 16. E lhes proferiu ainda uma parábola dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. Olha que coisa interessante, amado. Ele produziu com abundância. E ele arrazoava, ou seja, ele pensava consigo mesmo, ele fazia planos dizendo: o que farei? Pois eu não tenho onde recolher os meus frutos. Planejamento, amado. Um cara que sabia planejar. Um cara que via que a estrutura que ele tinha não tinha suporte, amado, para recolher a abundância do fruto do seu trabalho. Então ele era um empresário bem-sucedido. Você concorda comigo? Ele era um empresário bem-sucedido. A Bíblia diz que esse cara já era rico. E ele sabia trabalhar com negócio. E a Bíblia fala que ele ganhou mais dinheiro ainda. E o cara tinha planejamento, amado. Ele tinha gestão sobre tudo, sobre os seus negócios. Ele sabia muito bem guardar o fruto da colheita dele. Ele não fala em desperdício aqui, financeiro. Ele disse: sabe uma coisa? Ele começou a imaginar: rapaz, eu vou fazer o seguinte, eu vou construir uns celeiros aqui. Na verdade, o que eu tenho não serve, vou derrubar. Vou construir novos. E a questão toda, amado, não é porque ele estava fazendo isso, é porque a segurança dele estava sendo depositada justamente nisso. É interessante, amado, que ele conseguiu ficar rico.
Ele conseguiu aumentar os seus negócios, mas ele não estava sabendo lidar com a sua própria vida. Você pode mudar de emprego, você pode prosperar, você pode fazer coisas tão boas, tão lícitas, mas a grande questão, amado, que eu quero chamar a nossa atenção hoje, é fazer essa pergunta: o que é que você está fazendo com a sua vida? Sinal de realização profissional não diz para mim que aquela pessoa está fazendo certo com a vida dela, porque eu não sei. Porque só naquele dia é que aquela pessoa pode ser despertada. E a Bíblia diz que, na parábola, diz que Deus vai chegar para essa pessoa e diz: louco, louco. Eu creio que um dia na tua vida, e eu vou dizer que vai acontecer, porque vai acontecer. Lá na frente, você não pode fugir das escolhas que você fez hoje. Você vai ter certeza que você fez escolhas certas, como vai ter certeza que você fez escolhas erradas. Naquele grande dia onde haverá um julgamento, é interessante que aqueles que ressuscitarão para a vida eterna, eles já passarão direto. Mas a Bíblia diz que haverá um tribunal em que os livros serão abertos, em que diante do rei, do juiz, e o juiz vai ser Jesus, porque Jesus é o mediador entre Deus e o homem, ele sabe e conhece muito bem o homem e o coração do homem. A Bíblia diz que naquele dia, todos que não vão para a ressurreição da vida, que vão receber o galardão, vão chegar diante de um tribunal. Eu não sei se você já pensou nisso, mas eu queria que você pensasse nisso. Porque hoje, amado, você precisa definir sobre escolhas que vão te levar a viver a vida que Deus tem para você. E Deus não quer que você se perca. O Senhor não quer que você se perca. Nós não estamos aqui na igreja, amado, para construir, sabe, uma profissão, sermos bem-aventurados em projetos pessoais. Nós estamos na igreja porque a nossa vida está em jogo, a tua vida está em jogo, através de escolhas. E a Bíblia diz, amado, que naquele dia as pessoas vão se postar diante do Senhor. Sabe para quê? Elas vão ter consciência do que elas viveram, das escolhas que fizeram, e elas vão ser apenas sentenciadas. Não vai haver réplica. Não tem um advogado ali, porque haverá consciência. Você em vida, como você como cristão, e eu não quero que você se entristeça. Eu quero que você reflita hoje. Porque hoje é uma noite de consagração. Porque se a sua vida é importante para Deus, você deve dar importância àquilo que Deus dá importância. Como é que você não leva, amado, como importante é a sua vida? Então haverá um dia em que o Senhor, lá nos céus, haverá esse julgamento. Mas aqui na terra também, durante a nossa caminhada, haverá um momento sobre a vida do homem que ele reflete verdadeiramente. Pode ser tarde isso, mas ele reflete verdadeiramente. Eu te pergunto, aquele ladrão, quem lembra do ladrão na cruz? Eu vou te perguntar uma coisa, ele merecia viver uma vida daquela? Merecia não, irmão. Graças a Deus que bateu na trave e ele aceitou o Senhor. Ele teve tempo de se examinar e dizer: mestre, quando tu chegar lá, se lembra de mim? E o Senhor disse: ainda hoje tu estarás comigo. Mas era preciso, amado, ele viver uma vida de perrengue, para lá na cruz, tido como maldito diante dos homens, ser salvo pela cruz, com dor. Não, Deus não quer dor sobre a tua vida. Então Jesus, amado, nessa parábola, ele diz o seguinte. No versículo 19, o cara começa a viajar, irmão. Começa a viajar. E ele esquece dele. No versículo 20, a Bíblia diz aqui: mas Deus lhe disse: louco, esta noite pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Assim, Jesus disse:
Versículo 21. Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Aleluia. Você percebe que é muito importante você trabalhar, você estudar, você ter família. Mas é muito importante você pensar sobre a sua própria vida. Para que não venha aquele questionamento lá na frente e dizer, cara, o que foi que eu fiz com a minha vida? Certa vez, eu vou encerrar. Certa vez eu estava num dia, amado, em que eu coloquei os olhos no outro canto e eu saí da igreja. Novo convertido. E eu me lembro que nós fomos para uma operação lá em Mossoró, fazer um trabalho lá. E na noite anterior, amado, eu fiz umas bobagens assim, que eu não devia ter feito aquilo. E eu me lembro que no outro dia de manhã, eu não consegui dormir a noite toda. Eu não dormi a noite. Aí chega um colega de madrugada e diz, Gustavo, cara, tu estava tão alegre de madrugada, era piada para um lado, piada para o outro, era uma risadagem, era um negócio. Cara, e eu me lembro que eu sentei, o Senhor me levou para a beira de uma piscina, e eu sentei na beira da piscina e eu comecei a chorar. E o Senhor começou a me mostrar, irmão, que eu tinha voltado para o lamaçal. E o Senhor começou a me mostrar do que eu já estava provando dele, amado, do amor dele, da bondade dele. E que por um breve momento, amado, enganado por uma escolha que não havia luz, amado, sobre a minha vida. E naquele dia veio um arrependimento profundo sobre a minha vida. E eu balançando, e o serviço tinha acabado. A gente chegou lá numa quarta-feira. E o serviço acabou, havia festa lá em Mossoró, festa de padroeira, essas festas lá. E aí, irmão, o serviço deu tudo certo, acabou. Fizemos em 2 dias o serviço. E os colegas estavam tudo animados para ficar na festa da padroeira, para só voltar na segunda-feira. E aí, depois de 2 dias, amado, eu estou na beira da piscina lá, balançando os pés. Um colega olha para mim assim, me vê chorando. E disse, pronto, agora começou, não sei o quê. Tirando onda com a minha cara. Eu disse, cara, não posso nem te dizer o que é que eu estou sentindo agora. Eu vou pedir para você me deixar na rodoviária, porque eu vou voltar para casa. O quê? Tu vai estragar com a festa da gente? Porque se a turma me visse lá em Campina Grande, o delegado me visse, os colegas me vissem em Campina Grande, e uma equipe lá em Mossoró, você entende, amado? Trabalhando, e a gente saiu para trabalhar, e o pessoal só queria voltar depois, porque aproveitaram para entrar na banguela. Quem está entendendo isso? Foi uma confusão com meus colegas, irmão, quase que eu apanho dos colegas. Porque eu estava estragando a festa deles, por causa de um arrependimento profundo que veio sobre a minha vida. E naquele dia, amado, o Senhor mostrou claramente no mundo espiritual que eu tinha voltado para o lamaçal, como um porco volta para o lamaçal. Como um cachorro que lambe o seu vômito. Foi dessa forma que o Senhor mostrou. Cara, aquilo me constrangeu. Eu digo, meu Deus, nunca mais na minha vida eu quero isso. E eu digo, não tem quem me segure aqui em Mossoró. Eu digo, rapaz, se vocês não quiserem voltar, não, mas o delegado vai ver tu lá, o povo vai ver tu lá, e a gente aqui, como é que fica? Já acabou a operação, tu vai acabar com a festa nossa. Eu digo, eu não quero nem saber, meu irmão, eu vou me embora é hoje. Se vocês não me levarem para a rodoviária, eu vou a pé. Eu sei que todo mundo voltou, amado. Eu estraguei o plano da galera lá, e eu vi xingamento de Mossoró até Campina Grande, os caras me chamando de tudo. Aí eu me lembro que eu desço no portão, Márcia me atende, ai meu Deus do céu. Eu bati na porta, Márcia atende, eu disse, Márcia, troca a roupa porque a gente vai para a igreja. Não tem lugar melhor. Faça escolhas, amado, que tenham um valor para a tua vida. Você vale mais do que o seu salário, mais do que o seu carro. Você vale mais do que o seu apartamento. Você vale mais do que a sua roupa. Não tem dinheiro para medir o valor que você tem para Deus. Não tem dinheiro. Não desperdice a sua vida. A tua vida é um bem precioso. Você é a porção do Senhor. Você é a coroa da salvação. Nós somos a coroa da salvação. Nós somos o melhor de Deus. Eu quero que você fique em pé.